Boa noite, pessoal. Estamos aqui para mais uma aula, né, de libertação. Boa noite, Rafa. Boa noite, Adna. Estamos aí para uma aula de libertação, aula número 3. Hoje vamos falar de Adoni-Bezek, um personagem bíblico pouco conhecido, mas com uma história interessante para nós. Mas vamos aguardar o acesso aí dos nossos irmãos. Esperar um número razoável para a gente começar a falar do assunto. Para quem está acompanhando, né, lembrando da apostila, a apostila é essa, ó, Libertação, está disponível para aqueles que quiserem. A Paz da Inha está disponível para os irmãos que quiserem acompanhar o curso, fazendo os questionários para que você possa ter o certificado no final. Então você que quer fazer o curso e ter o certificado, boa noite, Brunella, que quer fazer o curso e ter o certificado, você pode pedir o pastor Ricardo, que ele vai mandar para você em PDF. Eu não lembro direitinho o preço, mas é um preço bem em conta. E Waze, a Paz, para você ter as duas apostilas, a apostila de batalha espiritual e a apostila de libertação. E aí você pode responder os questionários, no final ter o certificado aí para você. Boa noite, pastor Ricardo. Me lembre o preço da apostila, que eu não lembro mais, das duas apostilas. Já temos 13 irmãos, vamos orar daqui a pouquinho, começar a falar um pouquinho desse assunto interessante aí para nós. Deus te abençoe, Sara. Pai do Senhor Marcelo, Pai do Senhor Rubens. Então, irmãos, nós vamos, como eu disse aqui, boa noite, Flávia, Pai do Senhor. Vamos falar um pouco de Adoni-Bezek, né, que é um personagem bíblico que tem para nós um R$15 o par. Obrigado, pastor Ricardo. R$15 o par, você quer a apostila, o pastor Ricardo pode mandar para você em PDF, tanto libertação quanto batalha espiritual. E aí você vai poder, boa noite, Lucilene, vai poder responder os questionários e ter o certificado aí no final do curso, né? Essa é a terceira aula de libertação, são 10, então aí mais 7 aulas para você concluir libertação. Vamos orar, irmãos? Nós já temos um número razoável de irmãos conectados, vamos orar para a gente começar aqui a falar de libertação um pouquinho. Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite, obrigado, Deus, pelo teu cuidado, Senhor, com as nossas vidas, obrigado, Deus, pelos livramentos, obrigado, Deus, pela provisão, pela saúde. Queremos orar, Deus, por aqueles que estão enfermos nessa hora, Senhor, que a tua mão os alcance, ó Pai, que haja cura, Senhor, sobre a vida das pessoas que estão enfermas, Senhor. A tua palavra diz que nós oraríamos, Senhor, pelos enfermos, eles ficariam curados. Nós cremos na tua palavra, Senhor, e nós oramos ministrando cura, Senhor, aquelas pessoas que precisam. Oro também, Senhor, pelos profissionais de saúde, que a tua mão seja sobre eles, guardando, protegendo, dando graça, direção. Pai, contempla, Senhor, esse planeta, cada país que sofre, Senhor, que a tua mão, a tua graça, ó Deus, seja sobre todos eles, que isso passe logo, Senhor, que nós possamos ter a nossa vida normalizada, em nome de Jesus, amém. Paz, Lil, Pai do Senhor. Então, irmãos, boa noite, Sara, Pai do Senhor. Nós vamos falar um pouquinho de Adoni-Bezek, né? Não sei se vocês conhece a história, é um personagem. Renato, Pai do Senhor, Deus abençoe, não tem problema não ser da denominação, fica à vontade, estamos aí felizes com você aqui presente também conosco. Então, irmãos, vamos falar um pouco de Adoni-Bezek, para falar de libertação, né? Essa é a aula 3, como eu estava repetindo para os irmãos. Temos falado desde a primeira aula aí sobre saber diferenciar libertação de exorcismo, né? Exorcismo é o que a gente entende quando você expulsa demônios simplesmente, mas libertação, boa noite Andréia, boa noite Verônica, libertação é um processo, né? Como Jesus deixou claro para nós, ele disse, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, conforme vamos conhecendo a verdade, isso é um processo contínuo, né, na vida do cristão, nós vamos sendo libertos, né? Já entendemos
essa diferença. Então, o exorcismo é uma coisa, a libertação é outra. E entendendo esses processos, também entendemos que o nosso maior inimigo, né, não é Satanás, não é o diabo, o nosso maior inimigo é o pecado. Então essas definições elas precisam ficar claras para nós, para que a gente não participe só daquilo que é místico. A gente entende que o nosso Deus é um Deus de místico, é um Deus poderoso, é um Deus de milagre. Nós conhecemos, nós entendemos o mundo espiritual, mas precisamos fazer isso com base bíblica. Pai do Senhor, é Paulo Heleniud, né, Maria Eduardo, que a gente vai falar um pouquinho então desse Adoni-Bezek. Para dar contexto, irmãos, ao nosso estudo dessa noite, a gente vai ler um texto, se você tiver com a Bíblia aí na sua casa para acompanhar, que está em Juízes, primeiro capítulo, versículo de 5 a 7, que conta um pouquinho a história desse rei, né, chamado Adoni-Bezek. Diz assim o texto: foi lá que encontraram Adoni-Bezek, lutaram com ele e derrotaram os cananeus e os ferezeus. Adoni-Bezek fugiu, mas eles o perseguiram e prenderam, e lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezek disse: 70 reis com polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Agora Deus me retribuiu por aquilo que fiz. Eles o levaram para Jerusalém, aonde morreu. Pai do Senhor Agostinho, Deus abençoe. Pai do Senhor Cristo também. Então, irmãos, para a gente começar a falar um pouco do nosso tema de hoje, de libertação, a gente conta a história desse rei Adoni-Bezek, que era um rei que tinha o costume de cortar os polegares, né, tanto das mãos quanto dos pés, daqueles que ele conquistava. E ele fazia isso com um objetivo muito claro, né, porque os polegares são aqueles que dão equilíbrio, né, tanto para o caminhar nos pés, quanto para pegar algum objeto com as mãos. Então existia na história desse rei, que a gente leu aqui em Juízes capítulo 1, existia nele uma coisa de domínio, né? Ele não só conquistava os reis, mas ele deixava aqueles reis dependentes dele para sempre, fazendo essa mutilação de polegar, de mão e de pé. Quando Israel conquistou, né, conseguiu aprisionar esse rei, fizeram a mesma coisa com ele, levaram para Jerusalém e lá ele morreu. Mas aí ele fala aqui, né, nesse texto, o próprio rei, que ele tinha cortado os polegares dos pés e das mãos de 70 reis, e esses 70 reis estavam debaixo do seu altar, e ali eles comiam das migalhas que caíam da mesa de Adoni-Bezek. Ele não é um... Ei, boa noite, Fabianinho, tá dando boa noite pro vovô. O Adoni-Bezek não é um personagem muito conhecido, né? Só tem esse texto aqui que fala dele, mas ele tem nesse texto, nessa palavra, alguma coisa muito importante para nos ensinar a respeito de libertação. Existe uma conexão entre Adoni-Bezek e a questão do que acontece quando a gente peca. Nós aprendemos na aula passada, né, que quando você tem um processo, né, para libertação, conhecer, confessar e deixar. Então você conhece a verdade, você confessa o pecado, você deixa o pecado e aí você está liberto, diferente de exorcismo. Vou deixar isso claro toda hora. Você está liberto. Juízes capítulo 1, Lene, versículo de 5 a 7. Então você está liberto quando você passa pelo processo, né? Conhecer, confessar e deixar. Mas quando você peca novamente, você se torna escravo do pecado novamente, de novo, né? E a estratégia de Satanás, ela é muito parecida com a estratégia desse rei, Adoni-Bezek. Por quê? Ele mutilava, né, os polegares de mão e pé para que aquele povo ficasse inválido, né, para a batalha. E ele fazia isso não só como uma forma de tortura, mas também, porque, né, como eu falei aqui, sem os polegares, eles não podiam segurar a espada para atacar, e eles nem podiam fugir, né, porque eles estavam com os polegares
pés também cortados. Então eles não podiam nem atacar e nem fugir, instinto básico, né, do ser humano. Outros detalhes sobre a prisão era que esses reis eram colocados debaixo da mesa de Adoni-Bezeque e comiam ali as migalhas. Qual é a ligação que isso tem com a questão da libertação, né? A questão daquilo que o conosco quando a gente aceita, né, o pecado? Como nós dissemos aqui, libertação é um processo, conhecer, né, confessar e deixar. Aí estou liberto. Pequei, voltei para a escravidão. Quando eu estou no pecado, eu estou, de certa forma, como nessa passagem bíblica que nós lemos. Nós estamos com os polegares cortados. E ali nós estamos debaixo da mesa de Satanás, comendo as migalhas que caem dessa mesa. Nós vamos falar um pouco dessa figura, né? Qual é a relação disso com libertação. Importante, né? Algumas coisas para ressaltar sobre Adoni-Bezeque. Ele era um rei cruel e autoritário, gostava de controle. A gente fala disso aqui quando a gente fala de algumas questões emocionais também, né? Quando a gente fala de dependência e codependência, as pessoas têm necessidade de um guru, né? Não no discipulador, porque o discipulado ele tem um tempo, né? O discipulador ele tem um tempo, ele vai ensinar a pessoa a pescar, não vai ficar pescando para a pessoa. Mas tem gente que fica agarrado ali com o discipulador, pegando peixe sempre, né? Sem nunca aprender a pescar. Esse tempo que nós estamos vivendo é um tempo muito interessante, né? Eu estava falando com alguns irmãos hoje mais cedo sobre isso. Nós estamos em casa e você que é crente fonte de vida, né? Está tendo um privilégio gigantesco, é o quê? De ter um devocional todo dia, 9h30 da manhã, e ter todo dia à noite, 20 horas, uma palavra. E para gente que já faz o devocional, para gente que já busca, que já lê a Bíblia, que já ora, aqueles que têm o privilégio do culto doméstico, né? Não muda muita coisa. Mas aquele crente que está acostumado a depender de ouvir a palavra na igreja, né? E tem alguém para empurrar ele, aquele crente que gosta só da palavra do evangelismo, né? Gosta de ser só evangelizado, não discipulado, ele nesse tempo está passando um aperto muito grande, porque ele não tem o costume de ler a Bíblia, né? Ele não tem o costume de orar, ele não tem o costume de buscar a Deus, então ele precisa que alguém faça isso por ele, empurre ele, né, para que ele faça isso. E alguns entram para um caminho pior ainda, que é o caminho de nem assistir a live. Olha só que loucura, né? Então ele já está ali, está sem o culto, e aí ele fica triste, né? É xenofóbico também. Tem um negócio acontecendo que foge ao nosso controle, e aí a gente precisa ter uma disciplina para... É engraçado que a disciplina de ver a live é igual a disciplina de abrir a Bíblia. Tá? Às vezes, se a pessoa não tem a disciplina de ver a live, ela também não tem disciplina de abrir a Bíblia, ela não tem disciplina de orar, ela não tem disciplina de jejuar, ela não tem disciplina de buscar a Deus, né? De buscar o seu próprio fortalecimento. E aí ela está mais fraca ainda, né? Então é interessante esse tempo, porque aqueles que estavam debaixo da mesa de Adoni-Bezeque só comia a migalha que sobrava. E quando a gente pensa naquilo que Deus tem para nós, né? Deus tem para nós banquete, todo dia está sendo servido banquete, fonte de vida, 9h30 da manhã e 8 da noite. Então você não fique fora da mesa, né? Não fique fora do banquete, senão você pode ficar fraco. E aí, né, é só você ligar o celular lá e buscar para você ouvir. Então esse rei, ele tinha essa coisa de ser autoritário. Uma coisa interessante, né, uma diferença muito importante da maneira como Deus atua e da maneira como o inimigo atua, né? Apocalipse fala que Jesus bate a porta, e se alguém abrir, ele entra, né? Se alguém abrir, ele entra. Se não abrir, ele não entra. Já o inimigo, ele arromba a porta, né? Ele quebra a porta. E a gente precisa entender isso, né? Jesus está batendo na porta. Qual a maneira que ele está batendo na porta para nós aqui? Hoje é via live, está batendo na porta. Se você ligar lá, você vai ser alimentado. Se você não ligar, né, você vai ficar só reclamando e ainda pior, que geralmente não faz o culto doméstico, não faz a oração no quarto, não faz a leitura da Bíblia, não tem um devocional,
e aí vai ficando fraco. E aí o inimigo começa a oferecer esse alimento, né, que são sobras. Adoni-Bezek gostava também de rebaixar os outros, humilhar os outros. Falamos aqui de autoestima, né, de família. Aliás, quinta-feira vou trazer uma palavra sobre família funcional, né? Tem família funcional e família disfuncional. E a família disfuncional é da onde saem os grandes problemas da sociedade e da igreja, né? É importante, espero que você assista, né, na quinta-feira. Então, a pessoa com baixa estima, ela rebaixa os outros, né? Ela humilha os outros. E Adoni-Bezek tinha essa característica. Outra coisa, nunca se contentava com as conquistas que ele tinha, sempre queria mais, né? Quando a gente olha para a queda do inimigo, a gente entende que ele queria subir no céu e ser semelhante ao Altíssimo, ou seja, ele queria ser a gente. Por isso tem essa guerra, né, dele conosco, que é para ofender Deus, que é para machucar Deus. Quem passa pelo caminho dele, né, Adoni-Bezek, raramente consegue se levantar novamente. Isso acontece porque ele destrói a pessoa fisicamente, cortando os polegares, e mentalmente colocando em posição de humilhação. É como a história do filho pródigo, né? A gente poderia colocar aqui uma ilustração. O filho pródigo tinha tudo na casa do pai, mas ele não valorizou aquilo que ele tinha, ele não entendeu o tesouro que ele tinha estando na casa do pai. E ele precisou, né, depois de jogar tudo que ele tinha fora, porque o Senhor nos deu livre-arbítrio, né? Então a gente caminha como a gente quer. E Deus, então, ali a passagem do filho pródigo, ele foi, gastou tudo que ele tinha, até que ele chegou a comer as alfarrobas lá dos porcos, né, comida dos porcos. E ali ele caiu em si e entendeu que na casa do pai dele, ele tinha coisa melhor, né? Então, Adoni-Bezek, nesse estudo, ele representa o diabo, ele representa o nosso inimigo. E os 70 reis representam a mim e você. Tem um texto que está na nossa lição, que é Apocalipse 1,6, que fala que Deus nos constituiu reis e sacerdotes. Então nós somos reis e sacerdotes. Só que às vezes a gente esquece disso, né? A gente esquece da nossa condição. O Senhor, ele não só pagou o preço por nós, né, na cruz, nos resgatando, como ele também nos alforriou, nos deu livre-arbítrio para servi-lo se quisermos, né? E por último ele nos adotou, nos colocou na mesa como filhos. Então nós fazemos parte da realeza de Deus, né? E muitas vezes quando o diabo vem oferecer um prato para nós, né, que é lixo, mas que aparentemente o pecado, né, ele é atraente. Então a gente se esquece da nossa filiação, assim como o filho pródigo esquece daquilo que a gente tem e cai. E exatamente essa ilustração, essa figura que é representada nessa história, né? Adoni-Bezek como o inimigo e os reis como cada um de nós. E quando a gente cai, quando a gente peca, o que acontece? Ele corta os nossos polegares, né? Diz assim, ó, os nossos polegares cortados dos pés significa que o diabo vai nos fazer perder o equilíbrio nas coisas. E aí nós ficamos vendidos, né, para Satanás, na mesma condição que aqueles reis estavam. E aí o que acontece? Quando a gente está nessa condição, a gente nem ataca, nem foge, né? É igual o homem antes da redenção, né? O que acontecia? O homem era vendido ao pecado. E aí quando Jesus morre na cruz, ele nos tira daquela condição de pecado. E aí a gente começa uma nova vida, né? Tem algumas coisas que são fortes de falar, algumas pessoas têm complicação com isso. Eu digo assim sempre que depois que você é resgatado, você volta à condição de Adão, né, no paraíso. Deus criou o homem livre, né? Deus deu ao homem autoridade sobre tudo, né? Deu a Adão a missão de dar o nome a todos os animais e falou que ele ia dominar sobre tudo, sobre toda a terra. Aí Adão pecou, quando pecou, entregou o controle de tudo da humanidade para Satanás. Por isso que lá na tentação, quando Satanás fala para Jesus ajoelhar e adorar, que ele daria todos os reinos para Jesus sem nenhum sacrifício, ele fala, esses reinos todos me foram dados por Adão, quando Adão pecou, quando Adão
caiu, a humanidade inteira caiu com ele. Eu gosto de dizer isso porque Adão teve uma chance e errou e foi expulso do paraíso. Jesus teve uma chance, acertou e salvou a todos nós. E nós hoje, né, no tempo da graça aí, está acabando, né, Jesus está voltando, graças a Deus, mas nós vivemos uma condição muito mais privilegiada, né, porque você é colocado como filho, aí você cai, a Dona Bezeque corta seus polegares, e aí quando você se arrepende, Deus restaura. E aí você pode novamente, né, exercer a sua filiação. Só que isso é perigoso, né? A gente vai ver isso aqui. Quando você está com os polegares cortados, os pés das mãos, quando você cede ao inimigo, o que acontece? Você não tem força nem para atacar, né, nem para saquear o inferno, e nem para fugir, nem para se defender. É muito comum a gente ver num crente, né, que está em pecado, que está na carne. Eu sempre digo que eu não acredito em desviado fora da igreja, né, eu acredito em desviado dentro da igreja. Tem muito crente desviado dentro da igreja, geralmente aquele crente que precisa de evento, né, precisa de renovo, precisa de motivação, precisa de alguém para empurrar, precisa de alguém para fazer isso com ele, porque quando ele está ligado em Deus, né, quando ele está buscando a Deus, quando ele está orando, ele está lendo Bíblia, ele está envolvido, ele não tem necessidade dessas coisas, porque ele está avivado o tempo todo. O avivamento é uma coisa interna, né? Inclusive ontem a gente viveu o dia de jejum nacional, eu estava conversando isso com os pastores, né, sobre avivamento. Avivamento sempre vem depois do arrependimento, né? Então por isso que o dia de jejum é importante, é o dia de arrependimento. Se houver arrependimento genuíno, aí tem um avivamento. Enquanto isso não acontece, nós estamos vítimas de Adoni Bezeque, polegares cortados, né, do pé e da mão. E aí o camarada não tem força para orar, aí ele não tem força para jejuar, ele não tem força. Você falar de evangelizar, então misericórdia, né, buscar. E na verdade o evangelismo é o que dá sentido na vida do crente, né? Eu gosto de falar que eu entrego revelação para todo mundo sobre ministério. Você que está me ouvindo aí, né, fala: pastor, eu queria saber o meu ministério. O seu ministério está lá em Mateus 28, 18, 19, que diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, né, fazendo discípulo de todas as nações, batizando o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o ministério número 1 de qualquer cristão aqui na terra. Depois tem os ministérios secundários, né? Uns dançam, uns cantam, uns pregam, uns ensinam, uns colaboram, uns socorrem, mas o número 1 é o ide. Mas o crente com os polegares cortados, ele não tem essa força para o id, né? E ele fica nessa dependência, né, de ser evangelizado todo domingo. É um crente complicado, é um crente que nessa época, como eu disse, ele está sofrendo, porque ele não tem força para levantar sozinho. Mas tem remédio, pastor? Tem. A gente vai falar do remédio já já. Os polegares da mão também podem representar a identidade. Interessante isso, né? As nossas digitais. A gente fez uma camiseta da Fonte ano passado que falava da digital, da identidade, né? Sou Fonte. E um crente que tem os pés, os dedos dos pés e das mãos cortados, um crente que está entregue ao pecado, né? Que está debaixo da mesa de Satanás comendo migalha, ele perde a identidade, porque ele não se reconhece mais como filho. Ele não se entende mais como filho. E aí fica complicado, né? Porque ele não sabe que ele está ali como rei e sacerdote, né? Esse tempo mesmo é um tempo de interceder pela terra, né? Nós estamos aí na função de sacerdotes intercedendo pela terra. Mas em vez disso os crentes estão brigando na internet, né? Uma loucura, né? Não estão entendendo a batalha espiritual. Uma de Apolo, outra de Paulo, outra de João, outra de Pedro, outra de Antônio. Falei para o pastor esses dias, né? Falei: eu sou ministro do reino dos céus. Então o ministério lá do céu, ele não tem partido, né? É um partido único. Lá é o reino de Deus. Então eu represento esse partido. E esse é o momento da igreja se unir no mundo inteiro, né? De orar e de dar testemunho. Mas quando a gente está com o polegar cortado, a gente nem ora, né? E a gente nem foge também, nem corre. Então aqui eles perdem a identidade. Acabamos esquecendo de quem somos. E aí, né, a figura aqui do versículo ele é claro. Quando Adoni Bezeque consegue esse intuito, né, quando Satanás consegue esse intuito na vida do crente,
de cortar o polegar da mão e do pé e deixar ele dependente embaixo da mesa, ele só come o que cai ali, só come migalha. É igual a gente entender felicidade e alegria. Eu não sei se você já parou para meditar sobre a questão da alegria, né? Que a alegria é fruto do Espírito Santo. Interessante isso. Então, sendo ela fruto do Espírito Santo, a alegria é uma coisa presente naquele que tem o Espírito Santo. E essa alegria, ela não depende, né, como a paz, a mesma coisa da paz. Essa alegria não depende de circunstância. Pastor, dá para ser alegre num período desse? Dá. Como nós ficamos alegres aqui domingo de manhã, na ceia, né, olhando o rostinho de cada irmão e podendo participar, né, da ceia, vendo as fotos, cada família, a gente se alegrou, a gente se emocionou, a gente sente falta um do outro. Então tem alegrias. Jesus era uma pessoa alegre, Jesus não era deprimido, não era triste, né, porque ele tinha o fruto do Espírito. Mas uma pessoa que está ali embaixo da mesa de Adoni-Bezeque, Satanás, ela precisa de lampejos de alegria, né? A gente estuda, quinta-feira eu vou falar um pouco das fases, né? Você que é pai, que é mãe, quando eu falar de família funcional, a fase oral, né? Pessoas que têm que colocar alguma coisa na boca, cigarro, bebida, etc., ou até a gula, elas falam um pouco da infância, né, da falta da infância. Então é a mesma coisa. Alguém diz que o homem tem um buraco no peito do tamanho exato de Deus. Isso é uma verdade, né? Então quando a pessoa está debaixo do domínio de Adoni-Bezeque, está embaixo da mesa de Satanás comendo migalha, ele precisa de coisas que amenizem essa angústia. E ele começa a comer migalha, que cai da mesa do diabo. Olha que coisa. Né? Ele tem um banquete à disposição dele, que é o banquete de Deus, mas ele não toma posse desse banquete e ele fica se servindo das migalhas de Satanás. É o famoso, a gente ouve muito aí na internet, o pessoal gosta, né? O famoso sextou. Você já viu o sextou? Né? O pessoal gosta do sextou. Não sei se alguém aí fazia o sextou, está fazendo ainda. Se você está fazendo ainda, Deus tem coisa melhor para você. O sextou é aquilo que o cara vai pro baile, vai pro forró, vai não sei para onde, né? Bebe um monte, não sabe com quem ele dorme, não sabe com quem ele acorda, não sabe o que acontece, mas ele fala que está feliz, ouvindo uma música de triste, de fossa, né? E ele está ali comendo migalha de Adoni-Bezeque. E aí depois dali ele vai, né? Hoje é até complicado isso, mas depois dali ele vai pro posto, colocar um soro na veia, tomar um Sonrisal, tomar um Dorflex para dor de cabeça. Eu não sei se algum de vocês já fez isso, né? E na outra semana, na outra sexta-feira, a pessoa faz a mesma coisa. Sextou de novo, ela já sabe que vai ter dor de cabeça, sabe que vai vomitar, sabe que vai passar mal, sabe que vai tomar soro, mas ela vai de novo. E ela precisa beber, ela precisa fumar, ela precisa se drogar, ela precisa fazer sexo, ela precisa se prostituir, ela precisa ganhar dinheiro às vezes, né? Tem alguns que é o dinheiro também, a avareza. Ela tem uma compulsão pela gula ou outras coisas, alguma coisa para preencher aquele vazio. E aí ela vai comendo as migalhas que caem da mesa do diabo. Espiritualmente falando, né? Deus tem grandes coisas separadas para nós, mas acabamos nos acomodando com as migalhas de Adoni-Bezeque. E o camarada se acostuma com isso, né? Ele se acostuma. Eu estou falando é igual o pródigo, né? Voltando ao pródigo. Ele foi gastar o dinheiro todinho, ele fez farra até acabar. Quando acabou, estava ali. É igual esse tempo aí de pandemia, a gente está falando, né? Todo mundo buscando Deus, todo mundo orando, todo mundo pedindo misericórdia. Quando passar, vamos ver se isso vai dar resultado, né? Se essas pessoas vão permanecer nessa posição de buscar. Então, irmãos, Deus tem para nós banquete e nós precisamos nos levantar e sair dessa posição. Se tem alguém me ouvindo aí, ou às vezes você está entendendo a história de alguém que você ama, que você conhece, né? Lembrando que as armas da nossa milícia não são carnais. Coisa mais terrível é aquele evangelismo, né, de falar para alguém, ó, você vai para o inferno, você vai queimar, né? Você vai ficar lá, não tem jeito, muda de vida. Isso não evangeliza ninguém. Eu nunca vi Jesus fazer isso. Se alguém achar na Bíblia aí
Jesus evangelizando desse jeito me mostra que eu quero ver, né? O máximo que eu vi ele fazer foi falar para os fariseus, os religiosos. Ele falou: vocês não deixam os outros entrar no céu, nem vão também. Agora, eu não vi com a prostituta, eu não vi ele falar assim com o Zaqueu, eu não vi ele falar assim com o ladrão na cruz, com os pecadores que ele conheceu, eu nunca vi ele falar isso, né? Ele falava para vai, não peques mais. Ele falava disso. Agora, vai queimar no inferno? Não. Então, a gente precisa primeiro se levantar, né, irmãos? Às vezes são muitas coisas que Satanás está servindo. Eu falei de alguns banquetes aqui, de coisas mundanas, mas tem outros banquetes, tem os pecados da igreja, né? Pai do Senhor Clédio, Pai do Senhor Leonora, Pai do Senhor Agostinho. Tem pecados que acontecem na igreja, né? Pecado de crente, fofoca, por exemplo, né? Maledicência. E crente, quando faz maledicência, ele tem um jeito sofisticado, já falei disso algumas vezes. O crente não faz fofoca, né? O crente pede oração. Ele fala assim: você está sabendo que o fulano tem adultério? Não sei. Pois é, então, estou falando com você, mas não é fofoca, é para orar, né? Para interceder. Outros pecados, pecado de domínio, né? Pecado de vaidade, de arrogância e tantas outras coisas que Satanás serve e que aquele que está debaixo da mesa de Adoni Bezek se alimenta daquilo. E a gente precisa recusar esse alimento, né? Tomar uma posição como o filho pródigo tomou e assumir o nosso lugar em Deus, né? Na mesa do Senhor. E ali naquela mesa, não só assumir o nosso lugar, mas buscar, né, outras pessoas que vivem sob esse domínio, né, como uma posição que nos é dada de sacerdotes, de reis sacerdotes, como está escrito lá em Apocalipse 1,6, né? João 8,34 diz assim: aquele que vive pecando é escravo do pecado. Então toda vez que alguém peca, ele se coloca embaixo dessa mesa de Adoni Bezek. E ele precisa, né, ser liberto dessa situação. E quando eu peco, por isso que eu falei aqui na primeira aula, né, vou voltar a repetir, que libertação ela só acontece com crente. Por quê? Para que aconteça a libertação, eu preciso conhecer, confessar e deixar. E a partir do momento que o ímpio conhece, confessa e deixa, ele é crente. Então a libertação ela é para o crente. E ela, como ela é um processo contínuo, como não é exorcismo, né? Exorcismo não é libertação. Shalom, pastor Eduardo. É um processo contínuo. Eu preciso estar me libertando sempre, o tempo todo, conhecendo e libertando. E aí eu vou poder provar dos manjares de Deus, eu vou poder me encher de Deus, e aí eu vou poder libertar outros. Como a gente ouviu aqui, o pastor Eduardo falou muito bem domingo, né? A única arma de libertação verdadeira é o amor. E se o crente não tiver amor, né, irmãos? Eu estou vendo gente falando tanta coisa aí, só misericórdia, né? Temos que orar, né, com amor. Vou chocar você, não fica triste comigo não, ama o seu pastor. Temos que orar, né, para Deus salvar os Estados Unidos da doença, a Itália, salvar a França, salvar a Alemanha, salvar a China, né? Deus quer salvar a China também e outros países do mundo, né? O nosso país também e todos os outros, porque Deus ama todo mundo. Deus ama todo mundo. Deus amou o ladrão, Deus amou a adúltera, Deus amou, né, Zaqueu. E a nossa arma é essa. E quando você não entende a batalha, eu sempre digo que quando a gente compreende batalha espiritual, não é o meu assunto, mas a gente toca, né, pastor Ricardo? Desculpa aí. A gente compreende com quem é a luta. Se a nossa luta não é contra carne ou sangue, e o meu irmão me ofende, eu preciso entender quem está usando o meu irmão. Porque nessa história, onde o meu irmão me ofende, falando-se de batalha espiritual, eu estou lutando contra um inimigo que se apossou do meu irmão. Meu irmão está debaixo da mesa de Adoni Bezek, ele está comendo a migalha. E eu aprendi que o exército de Israel ele não deixa para trás, né? Israel tem essa cultura, nenhum soldado fica no campo, ferido, o que for. Então quando meu irmão me agride, eu preciso agredir Satanás. Eu não posso devolver. Por isso que a Bíblia fala muito, muito claramente, né? Vence o mal com o bem. A única maneira de eu libertar o meu irmão é devolvendo o bem quando ele me faz o mal.
e aí eu vou fazer batalha espiritual de verdade, aí eu vou tirar ele debaixo da mesa de Adoni-Bezeque. Porque se o meu irmão está lá debaixo da mesa de Adoni-Bezeque comendo a migalha dele, com os polegares cortados da mão e do pé, e ele me agride, eu reajo, meus polegares também foram cortados, eu também fui para debaixo da mesa, e eu estou na mesma condição que ele. E ninguém pode dar o que não tem. Então eu preciso entender com quem é a luta, eu preciso me levantar e parar de comer o lixo de Adoni-Bezeque, e aí eu vou poder libertar o meu irmão. Amém, irmãos? Na verdade é um estudo mais simples, curto, né, dessa noite. Eu quero lembrar de novo que você pode buscar a apostila aí com o pastor Ricardo em PDF, né, R$15, tanto a apostila de batalha espiritual quanto a de libertação. Aqui tem os textos, é bom você ter, né? Ó, esse dá para ver. É bom você ter os textos, porque eles dão um contexto maior. E como aqui a gente não consegue interagir, porque não dá para fazer pergunta, né? É muito rápido. Você pode ter depois os questionários para você preencher e no final ter o certificado, tanto de libertação quanto de batalha espiritual. Amém, queridos? Antes da gente orar, não sei se tem alguém embaixo da mesa aí, ou conhece alguém que está embaixo da mesa que precisa de libertação. Antes da gente orar, lembrar, né, novamente que amanhã tem a live, né, uma palavra aí com o pastor Ricardo às 8. De manhã tem o devocional, né, 9h30, todo dia tem devocional, quarta, quinta, segunda a domingo, né, aliás, segunda a sábado, domingo é a nossa EBD, às 9, os devocionais 9h30, mas amanhã tem a palavra com o pastor Ricardo às 20, quarta-feira o pastor Éder, né, na quinta vamos falar sobre família funcional, as fases da criança, né, é importante para os pais entenderem onde você gera trauma, onde você gera recalque, o que você faz na vida do seu filho. Convido você a assistir na quinta. Na sexta, batalha espiritual com o pastor Ricardo, sábado o pastor Clocione, domingo de manhã EBD conosco e domingo à noite pastor Eduardo lá de Santa Maria de Jetibá. Lembrando de novo aos irmãos, né, sobre a questão social, graças a Deus, né, para a glória de Deus, não temos nenhum irmão passando necessidade hoje, né, graças a Deus. Nossa rede social está ativa. Então na sexta-feira, eu acho que é de 14 às 16, a Rose e o Rubens vão estar lá na igreja recebendo cesta, né, donativos. Foi colocado até no zap. E você que quer doar, participar, ajudar um irmão que está precisando, você pode ir lá na igreja nesse horário que o Rubens, a Rose vai estar recebendo para mandar para os irmãos que necessitam, né? Lembrando também de dízimo de ofertas, irmãos. Em todas as nossas igrejas, temos falado isso sempre, né? Aqui tem sempre um momento de ofertório, igual no culto, não tem diferença. Você pode buscar o tesoureiro da sua igreja para você fazer transferência pelo Cicobi. Em Vila Velha pode ser PicPay também, quem não faz transferência. Ou em último caso, pastor, não sei, não consigo e tal. Procure o tesoureiro da sua igreja, mas não deixe de participar, né? São compromissos que nós temos, né? As igrejas da montanha têm aluguel para pagar. A gente tem aqui contador, luz, alarme, água, internet, pastor. Então são compromissos que precisam ser cumpridos. E esse é o ano da fidelidade, né? Seja fiel no pouco que Deus vai te colocar no muito. E eu acho que é isso, né, irmãos? Qualquer coisa, perguntas depois, pode mandar a parte ou guardar para a próxima aula aí, a gente vai dentro do possível tentando responder. Amém? Deus abençoe vocês todos, fiquem com Jesus e vamos orar, né? Vamos orar agora por famílias, por libertação. Coloque a sua vida aí diante de Deus. Eu não sei se você está nessa situação aí de comer migalha, de se contentar com migalha, mas Deus tem um banquete para nós, irmãos. Deus tem servido para nós um banquete. E vamos orar. Se tem uma pessoa da sua família, uma pessoa que você ama, que está nessa condição, coloque a intenção da vida dela agora e vamos pedir que o Senhor alcance essa vida. Amém? Jesus, nós te louvamos, Senhor, nessa noite. Ó Pai, por essa palavra, pedimos, Deus, que a tua mão alcance aqueles que nos ouvem agora, ou aqueles a quem, Senhor, eles colocam como intercessores nesse momento, Senhor,
Que o teu Espírito Santo, que é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo, possa tocar nessas pessoas, Senhor, e que nós sejamos instrumentos, Senhor, nós sejamos vasos de honra, Senhor, nos dá sabedoria, nos dá graça, enche o nosso coração de amor, Senhor, por essas pessoas, para que elas sejam tocadas, Senhor, pelo teu Espírito. Deus, nós queremos orar por provisão, que o Senhor esteja, Deus, enviando sustento para cada igreja, para cada crente, para cada família, cada pastor, Deus, cada trabalhador. Senhor, tira a aflição do coração dos teus filhos, coloca a tua paz. Senhor, nós sabemos que o Senhor está com os olhos sobre a tua igreja, está cuidando, Senhor, das nossas vidas, mas coloca isso no nosso coração. Oramos, Senhor, ainda pela saúde, Senhor, daqueles que estão enfermos agora, que a tua mão os alcance, Senhor, que eles sejam curados, Senhor, para a glória e para a honra do teu nome. Oramos pelos profissionais de saúde, por aqueles que estão no fronte de batalha, Senhor, que o Senhor os fortaleça nessa hora, Pai. Oramos pela tua igreja, pedimos que o Senhor cubra, Senhor, cada um dos teus filhos com o teu manto, nos dê uma noite de paz, de descanso, de refrigério, Senhor, e que amanhã, Senhor, seja um novo dia, Senhor, a renovação, Senhor, da tua misericórdia sobre as nossas vidas. Te agradecemos, Senhor, por tudo. Fica conosco, abençoa os teus filhos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus abençoe vocês. Fiquem com Jesus. Deus abençoe Mateus, aniversário do Mateus, do John, né? Parabéns. Deus abençoe a vida dele, dos pais. Fiquem com Jesus, né? E Deus abençoe. Até amanhã, 9h30 aí na live. Vai ter um levita de Deus aí trazendo uma palavra para nós. Amém? Fiquem com Deus. Hoje vai ser de fui, igual o pastor Ricardo. Fui, né? Deus abençoe.